Ok, Luís, boa tarde, bem-vindo às desconversas diárias. Primeiro de tudo, Ok, muito boa tarde e obrigado pelo convite. gostava de te agradecer por participares. Talvez uma das pessoas com quem vai ser mais fácil e agradável conversar. Ahm, Diz-nos um bocado sobre ti e, neste caso, hoje vamos falar sobre desporto. Será que consegues lembrar-te de todas as modalidades que já praticaste? Bem, as modalidades lembro perfeitamente, né? Só que já passaram foi muitos anos e meter mais de 30 anos de desporto nisto é complicado. Mas foi engraçado porque eu comecei a jogar futebol. Comecei a jogar futebol no antigo Clube Desportivo Amadores de Caminha, como iniciado. E na altura até tem uma história curiosa que eu comecei a treinar futebol, a equipa ainda era muito nova e tudo isso, só que coincidiam os treinos nos dias da catequese. E pronto, ou tinha que ir treinar ou tinha que ir a catequese. Não te vou dar pormenores, só te vou dizer que eu demorei 3 anos para fazer a primeira comunhão. Comecei assim. Ora, se eu bem me recordo dos teus tempos de futebol, houve uma história em que tu perdeste um dente durante um jogo, não foi? Isso foi no futebol de 5. Na final do campeonato distrital, agora não me lembro até que foi, salvo foi em Paredes de Coura, foi em Paredes de Coura. E foi um jogo muito disputado, que era a final do campeonato distrital, do campeonato regional. E foi um jogo muito disputado, duro, parte a parte. Tínhamos uma equipa boa até. E o jogo, salvo erro, estava 2-2 na altura que eu parti o dente. E como é que foi? Foi um salto que eu dei para aliviar a bola, fui empurrado pelas costas, eu não contava com o empurrão, não tive tempo de meter as mãos para me apoiar, acabei por partir o dente. O engraçado disso foi que o jogo foi interrompido durante uns minutos e estava todo mundo à procura de um pedaço de dente que eu perdi. O único que não procurou o dente foi eu, já estava a sair. Mas Conseguiram o jogo encontrar o foi dente? marcado, a história desse jogo, já nem me lembro. O engraçado desse jogo é que esse foi o aspecto negativo, mas costuma-se dizer que Deus escreve direito por linhas tortas. Esse jogo ganhámos 3-2 e fui eu que marquei o gol da vitória de baliza a baliza. Muito bom. Mas acho que, pelo menos no Fut 5, não foi a única final em que participaste. Tiveste mais, não tiveste? Não, participei na final do campeonato distrital também Viana do Castelo, ganhámos, já não me lembro quanto, 4-0 ou 4-1, foi assim qualquer coisa. Já ganhei algumas finais, de futebol de 5 já ganhei algumas finais. E, e depois daí dei o salto para o futebol de 11 outra vez, voltei ao futebol de 11, mas pronto, naquelas alturas, o engraçado é que naquelas alturas, eu costumo dizer aos jovens, pratiquem todos os desportos que conseguirem praticar e que quiserem praticar, porque na variedade é que vão encontrar aquele desporto para o qual eles foram feitos mesmo. Eu comecei, eu num ano joguei futebol, basquete e handball. E no mesmo ano fui à seleção distrital de futebol do basquete e handball. No mesmo ano fui a todas as seleções. Mas, Portanto, é uma questão de sorte e de estar preparado para o desporto. Gostas de desporto, fazes desporto, não vais render mais do que outros mas e o, funciona assim. Para mim, funciona. o teu desporto de eleição é mesmo o basquetebol, digo eu. Eu aí tenho dúvidas porque descartadíssimo está o handball. Isso não tenho a menor dúvida que o handball está descartadíssimo. Mas eu tenho aí o futebol e o basquete, são aquelas duas modalidades que mais me enchem. Talvez o basquete pode ter uma ligeira vantagem, não sei, por ter menos aceitação do que o futebol, mas está ela por ela, porque tanto numa como noutra, considero para ser um jogador distrital ou um jogador regional, considero um jogador com êxito. Exato. Eu lembro-me quando era pequeno de jogar aí na parede do prédio basquete com um círculo desenhado na parede com um tijolo. E eu não sei se foste tu que começaste com essa moda ou não, mas lembro-me que o meu gosto por basquete vem porque tu sempre tiveste esse gosto por basquete. Eu
esta história do cesto na parede com um círculo, já contei a muitos jovens, porque há muitos que perguntam aonde é que eu aprendi a jogar basquete. Mas a minha história de aprender o basquete vem de antes disso, eu já te conto. Mas vou a esta da parede. Nós tínhamos aqui um grupito de rua que naquela altura jogávamos todas as modalidades, então queríamos jogar basquete. E não havia cesto, naquele tempo o cesto, quem tivesse um cesto era rei. Pois. Era rei, já. Então o que fizemos? Encontramos uma solução, um pedaço de tijolo, fazíamos um círculo na parede. Neste caso 2 círculos. E o engraçado é que é na mesma parede, não em 2 paredes diferentes, na mesma parede 2 círculos. Pois. Ou seja, o jogo era preciso muita imaginação para dar jogador de basquete a lançar na horizontal e não saber do normal com ar e tudo isso. Mas começámos assim, alguns de nós. Mas sabes como é que eu comecei a jogar? Como é que eu comecei a jogar basquete? Ou o meu gosto pelo basquete? E o engraçado é que está associado o meu gosto pelo basquete à aprendizagem do espanhol. Por exemplo, ninguém me ensinou a falar espanhol, aprendi eu sozinho, pela televisão. E começou com jogos de basquete. E naqueles tempos ainda não havia a linha de 3 pontos. Eu comecei a ver o basquete sem linhas de 3 pontos. Exato. Jogadores como Wayne Robinson do Real Madrid, jogadores como Aldi Norris do Barcelona, o Epi, Ticho Civilio, tudo isso, Nacho Solossal. Comecei a ver nessa época. E então havia aqueles cestos de detergente para a louça, para a roupa, não era o Skip, agora não me lembro, eu sei que era espanhol, e era redondo e eram grandes. E no meu quarto havia um beliche. Eu então punha o cesto lá no beliche e começava a lançar com folhas de papel, a fazer de bola, ou bolas daquelas raquetes, aquelas bolas de esponja. E lembro que cheguei a partir 1 ou 2 vezes a lâmpada, a tirar as costas para lá ia uma lâmpada. Mas comecei assim com um cesto de detergente para a roupa. Detergente. Eu não me lembro de ver ainda de ver o basquete sem a linha de 3 pontos. Sei que começou sem haver a linha de 3 pontos. Mas tu que já vês basquete há mais tempo, tens algum jogador que te tenha marcado particularmente? De certeza que tens. Qual é que foi? No Barcelona tem 3 jogadores que eu sempre gostei. O Nacho Solossal, que era o número 7, que era o base. Tinha o Epi, que foi talvez o melhor jogador da história do Barcelona, que salvo era o número 15, o Epi, 15. E o Aldi Norris, que era o número 14, que era um posto americano que o Barcelona tinha. Esse jogador que tinha muitos problemas nos joelhos e tudo. Mas esses 3 jogadores, e depois tinha outro, que para mim era também uma máquina, que nem era espanhol, mas depois nacionalizou-se, que era o Cândido Chicho Civilio, que faleceu há coisa de 2 anos, já não me lembro, não sei precisar. Eu até o tinha no meu Facebook e tudo. E era um jogador que também extremo, jogava lançamentos de longa distância e depois pronto, esses já começaram a ser jogadores da linha de 3 pontos e tudo, na antiga linha de 6,25, que agora aumentou 50 centímetros, não é? Mas eu diria, eu estou a falar de jogadores na Europa, mas um jogador que para mim é o melhor jogador para mim de todos os tempos, sempre foi o Magic Johnson, sempre. Exato. Eu acho que o Magic Johnson, a carreira dele foi um bocado encurtada pelo problema de saúde que ele tem, não é? O problema da cigarra. Exato, mas eu também gostava de ter visto mais desse jogador, porque eu acho que ele ia ser superior ao Michael Jordan. Com mais tempo, não sei o que é que... São jogadores diferentes. E porquê que eu gostei mais do Magic Johnson do que do Michael Jordan? O Michael Jordan, para mim, era um jogador mais previsível. É um jogador que tinha uma elevação tremenda, aguentava no ar uma fração de 2 segundos, o suficiente para a defesa descer e ele ainda estava no ar. A magia dele, anotar cestos incríveis, pronto, tudo bem, um jogador polivalente. Mas o Magic Johnson tinha outra coisa que para mim era ainda melhor. O Magic Johnson era um jogador de equipa. Não era aquele jogador que tem que fazer pontos, era um jogador que assistia. E estamos a falar de um base de 2,6 metros, que não é brincadeira. Exato. Estamos habituados a que um base é 1,80, e qualquer coisa. Não, o Magic Johnson são 2,6 metros e tinha, além dessa altura, tinha agilidade, era muito rápido e tinha uma qualidade de passe que mais nenhum jogador tinha. E para mim, o Magic Johnson, para mim sempre vai ser o melhor jogador de todos os tempos.
Exato. Eu lembro-me que, pronto, eu sempre gostei de basquete, eu gostava de jogar basquete, mas eu tinha uma dificuldade muito grande que era não encontrar outros miúdos que gostassem de basquete. Parece que toda a gente gostava de futebol e basquete era impossível encontrar companheiros. Tu tiveste o mesmo problema ou foi mais fácil encontrar com quem jogar? No meu tempo era diferente, apesar de que, pronto, gostar do basquete também sempre foi mais difícil, porque é o mesmo que tu dizes, a realidade antiga e de agora e será do futuro é o futebol. Todo mundo quer ser Cristiano Ronaldo ou quer ser o Leo Messi. E os pais esquecem-se que nem todos os filhos vão ser sequer jogadores da académica, com devido respeito para a Associação Académica de Coimbra, Exato. mas vão ser jogadores talvez do bairro ou daqueles campeonatos distritais e não vão ser eles que vão tirar a família da miséria a jogar futebol. E naquele tempo nós tínhamos a possibilidade de assistir a mais basquete na televisão, até parecia o basquete espanhol, tínhamos a sorte de viver aquele lado, e então podíamos unir um grupito de amigos, um que tivesse uma bola, esse tinha que jogar sempre, e pronto, olha, pintávamos os tais cestos na parede. Exato. E começámos a gostar do basquete, cada um tinha o seu nome de jogador, não era o Luís, o Carlos, o Nuno, não, era o Mágico, o Jordan e o Larry Bird, e começámos assim. Mas também tivemos as nossas dificuldades. Claro. Tínhamos que procurar campos aqui, ali e acolá, mas pronto, fizemos um grupinho interessante. Claro. Lá nisso, a Espanha, e tu que também estiveste na Espanha sabes, acho que está um bocado mais. O basquete está um bocado mais à frente em termos de espectadores e de divulgação do que cá em Portugal. Não. Um bocado mais, não. Eu diria que ainda há anos-luz à frente de Portugal. Pois. Em todos os sentidos. Eu dou-te um exemplo aqui em Portugal que para mim surpreende-me. Eu tenho falado às vezes com muita gente sobre isso. Eu sou benfiquista 100%, mas no meu tempo de júnior de basquete eu tive a oferta para ir treinar ao Futebol Clube Porto. E fui treinar, e se eu tivesse sido um bocadinho melhor jogador, até às tantas tinha ficado e com muito gosto vestir a camisola do Futebol Clube Porto, porque eu não sou benfiquista 100%, mas temos consciência do que gostamos de fazer, não é? E o clube que nos vai receber, que nos vai receber bem, que nos vai pagar, é esse clube que a gente vai defender. E então, eu o que acho curioso é que nos dias de hoje o melhor clube português de basquete ainda continua a ser o Benfica. Este ano fez uma campanha excelente nas competições internacionais, nunca tal tinha acontecido, e a particularidade que eu vejo é que eu ligo a televisão e vejo um jogo no Dragão Caixa, um Porto, seja o Porto com quem for, e o pavilhão está quase cheio. Vejo o Benfica, o melhor clube português, a jogar, e tem 100 pessoas quando tem 100. Pois. E isso é que me surpreende. Eu não sei o que está a passar no basquete português, que o público não está a ir ao pavilhão da Luz ver os jogos. Para mim, o problema debate-se com alguma coisa dentro da organização do Benfica. Porque o Sporting tem público, o Porto tem público, o Varense tem público, o Benfica não tem público, não percebo. Crees que pode ser um bocado, talvez, a ineficácia do clube, e não estou a dizer isto no mau sentido, ou talvez por me faltar a melhor palavra, crees que talvez o clube devesse divulgar melhor a modalidade? Talvez possa ser por aí? Não, eu não ia por aí. Não ia por aí porquê? Porque o Benfica, o basquete do Benfica é mais do conhecido e pelos títulos que tem conseguido nestes anos que o basquete está implementado em Portugal. O Benfica tem conseguido muitos títulos, é uma equipa que joga para ganhar tudo. E é claro, eu sou sócio de um clube, se o meu clube joga para ganhar tudo, eu vou ver no meu clube. Claro. Agora, eu não sei se é pelos preços dos bilhetes, eu nem faço a mínima ideia quanto é que será o preço de um bilhete, mas acho estranho. Ou talvez possa ser o facto do Benfica ser um clube eclético e é um clube, portanto, com várias modalidades, e às vezes coincidem as horas de uns com o terminar de outros. Eu não estou a ver as famílias portuguesas, vamos agora ver o basquete, porque quando acabar o basquete vamos direitinho ver o futebol. Exato. Acho que não deve ser por aí. Eu pelo menos, por muito que gosto da modalidade, se vou ver o basquete, já não vou ver o futebol, porque eu não vou estar todo dia ligado ao desporto. Há mais vida depois do desporto. Claro. Alguma coisa está a falhar. Eu até propus entre amigos alguém escrever para Lisboa, seja para quem for, passo para a Federação, os pavilhões precisam
mais gente. Uma das coisas que podia levar a gente ao desporto é uma coisa tão simples como aquela a Kiss Cam que há nos jogos da NBA. Ah, sim. Que os casais cada acaba e eles dão-se um beijinho. Parece algo nada importante, mas eu tenho quase a certeza que isso começava a levar mais casais ao basquete. É um momento romântico dentro do jogo. Mas também temos que ver que na América, os jogos de basquete, aquilo basicamente é para uma pessoa ir passar uma tarde em família e estar a tarde toda ali, divertir-se, ver um espetáculo, um cantor que vai cantar uma música, é um espetáculo em grande, por assim dizer. Claro. Bom. Claro, é uma distração, é mais um incentivo. E, por exemplo, normalmente temos aquele chavão que eu não estou de acordo, que é dizer as mulheres não gostam de desporto, é por isso que elas não vão. Isso é mentira, porque hoje em dia já temos muitas mulheres nos pavilhões a ver jogos. E então, o que é que eu diria? Esse momento da Kiss Cam, ótimo, distraía e passava de boca em boca, e aconteceu isto e tal, e porrer, esta iniciativa, não sei o quê. Tal e como tu disseste há bocado, na NBA há um espetáculo, não é só o basquete, o espetáculo é tudo à volta do basquete. Exato. E estão famílias, e estão com as pipocas, e estão com os sumos, e estão com assaltos, e estão atentos à Kiss Cam ou outra câmara qualquer. Há aqueles espetáculos no meio da pista de trampolins e não sei das quantas. E aqui em Portugal não há. Aqui em Portugal 2 ou 3 clubes têm as cheerleaders e as cheerleaders estão com um público que não está. Exato. É pouco não mais. Sei, falta qualquer coisa, não sei qual é a chave, não sei qual é o segredo para levar mais gente ao pavilhão, mas está a faltar qualquer coisa. E num jogo sem público, é um jogo que não tem gosto nenhum. Exato. Eu não gosto de jogar sem público. Exato. Mas tu também tiveste a tua experiência como treinador, além fronteiras. Não sei se cá em Portugal treinaste alguém, mas em Espanha também tiveste a tua experiência como treinador. Aqui em Portugal tive uma iniciativa aqui com um colega que ainda está a treinar. Salvador está a treinar na segunda divisão, não sei se é a segunda B, qualquer coisa assim. Tivemos um projeto aqui em Caminha que funcionou. Foi difícil, mas funcionou, porque houve jogadores que tiveram saída para treinar em universidades no estrangeiro e tudo. Começaram aqui em Caminha connosco. Até foi mais ele que teve esse trabalho, porque ele é que estava mais ligado aos mais pequenitos. Eu sempre preferi treinar camadas já mais madurinhas, o que, por outro lado, também é mais complicado, porque quando um jogador não tem base, não tem aquela base de iniciação, já vem com vícios, aqueles vícios de rua, aquele basquete de rua, de muitos malabarismos, mas são malabarismos que não levam a nada. É o mesmo que no futebol fazer 10 fintas e em vez de chutares a baliza, chutares para a linha lateral. Isso a mim não me serve. Se o jogador não tem uma base de formação, não percebe quando é que deve atacar, como pausar o jogo e tudo isso, não serve. E então eu estava com esses mais velhinhos, não para tirar os vícios, mas para talvez transmitir a alguns outros que não fossem vícios, mas sim bons costumes dentro do jogo básico. Isto aqui encaminha. Mas tive experiências fora daqui. Olha, a primeira experiência foi em Salcedo de Caselas, aqui em Pontevedra, em Salcedo de Caselas. Fomos fazer um torneio de veteranos e neste torneio de veteranos eu marquei o sexto da vitória. Faltavam 2 segundos para acabar o jogo, marquei o sexto da vitória. E então, depois disso, tive uma relação grande com o presidente do clube e convidou-me para treinar a clube. Eu disse, não sou treinador, eu jogo só para passar o tempo. Tal. Mas gostávamos que treinasse e tal. Pronto, acabei por ir tirar o curso do treinador e acabei por ir treinar com eles. Só que correu mal, ou seja, não correu tão bem como eu queria, porque fui na qualidade de treinador e, claro, com um contrato. E como ao terceiro mês ainda não tinha recebido o primeiro vencimento, preferi bater com a porta, porque eu estava a ter prejuízo. Claro. Não valia a pena. Claro. Mas agora está lá um treinador da União Soviética a treinar aqui. Da União Soviética? Mas ganhaste... Sim. Em Barcelona ganhaste a Taça da Catalunha, certo? Sim, em Barcelona foi uma história curiosa. Eu quando fui para Barcelona, pronto, a minha ideia era estar com a Eva, não é? E
Então, para passar tempo, eu gostava de ir treinar um parque que tinha lá. É outra coisa, pronto, é daquelas coisas que estávamos a falar antes, de que mais condições na Espanha. Em qualquer sítio tens um campinho, tens uma tabela. Pois. Então Claro. eu estou a treinar basquete sozinho, fazer o lançamento ao cesto, e apareceu um jovem que devia ter 15, 16 anos. E na conversa diz-me ele, você é treinador? Então, eu estou a falar no espanhol, então, você é treinador? Então eu disse-lhe que sim, mas que não estava a treinar nenhum clube. Ele lá, eu tive-lhe a ver aqui a lançar e eu gostei como é que você joga, eu gostava que você fosse meu treinador. E eu disse, olha, se quiseres vir, vens, eu treino-te aqui um bocado. E ele, não, mas posso falar com o meu clube para lhe levar? E eu, mas tu jogas no clube? Jogo. Pronto, olha, fala, se eles estiverem interessados, eu vou treinar. No dia a seguir tinha um convite para treinar. E o engraçado é que da minha casa, ali em Barcelona, ao pavilhão, é menos de 20 segundos a passo. Só tinha que atravessar a estrada, mais nada. E pronto, era juntar o útil ao agradável, não é? Aproveitei a oportunidade, fui lá, apresentei-me e ofereceram-me logo treinar a escola de formação, os miúdos de 4, 5, 6 anos. É super complicado treinar miúdos dessa idade, Pois. porque estás a treinar aqui de um lado e eles estão do outro lado a regular, a jogar outra coisa. Claro. Não fazem caso. E pronto. Mas a experiência foi engraçada porque fui para isto entre 2010 e 2014 treinei a escola de formação, depois passaram para o Sub-21 feminino, que era uma equipa que ninguém queria treinar. E o Sub-21 feminino era curioso porque quando eu peguei nessa equipa disseram-me logo, olha, a primeira coisa que eu perguntei é qual é o objetivo desta equipa, qual é o objetivo? Não, elas não vão ganhar nenhum jogo porque são mesmo muito más, não têm qualidade nenhuma, é mesmo só para elas passarem o tempo e que joguem, que se divertam e tal. Que moral. Aguentei 11 jogos com elas, não aguentei mais porque é complicadíssimo treinar a parede, não fazem muito caso e quando jogam entre elas fazem grupinhos, não se passam a bola e não sei o quê. Pois. Quando se quer falar do basquete, temos que ter um objetivo. Mas o engraçado é que eu saí à 11ª jornada numa equipa que não ia ganhar nenhum jogo e saí com 5 vitórias e 6 derrotas. Portanto, não eram assim tão más, conseguimos fazer algumas coisas engraçadas. E saí porquê? Da equipa feminina, atenção. Saí porque estávamos num campeonato onde as rivais tinham 21 anos e eu tinha na minha equipa 2 de 14 e só uma de 21, era uma equipa muito novinha. Pois. Não tínhamos de facto argumentos para fazer frente às rivais e houve um jogo que me marcou muito e foi por isso que eu deixei o plantel feminino. Foi num jogo que antes do jogo íamos jogar contra a equipa que não tinha nenhuma vitória ainda e no nosso campo, mas como nós estávamos a falhar muitos tiros livres, eu disse, olha, hoje vamos treinar tiros livres que é para no jogo não cometermos os mesmos erros. E diz-me uma jogadora assim, vamos continuar a falhar? Eu, por isso mesmo é que vamos treinar para falhar o menos possível. Resumindo, essa equipa que não ganhou nenhum jogo, ganhou-nos a nós. Porquê? Ganhou-nos por 2 pontos porque nós falhámos 2 tiros livres na última jogada. Pois. E falhou precisamente a jogadora que eu disse que devíamos treinar mais os tiros livres. Aí eu descobri, ou melhor, aí eu entendi de que de facto era estar a remar contra a maré. E eu não gosto de perder tempo com essas coisas. O basquete para mim é diversão. Pois. Mas eu diverto mais a ganhar do que a perder. Claro. E então optei por deixar o Sub-21 feminino e passei para o Sub-21 masculino. Outra equipa que ninguém queria porque eram refugos. Eram as sobras que os outros clubes não queriam, atiravam para ali. Pois. Mas o Sub-21 masculino foi a melhor equipa que eu treinei até hoje. Isso, a melhor equipa que eu treinei. Mas em termos de disciplina, em que termos? Em termos de qualidade mesmo? A equipa do Sub-21 masculino foi engraçado porque ninguém queria porque eram refugos, tal como eu estou a dizer, porque os outros dentro do clube havia vários escalões, então estes que serviam menos punham de lado e então queriam formar um grupinho, daí que era o Sub-21B e não o Sub-21A.
E deram-me essa equipa. E eu, pronto, vamos trabalhar com eles. Mas comecei lá na brincadeira. Quando cheguei, fingi que não percebia nada de espanhol, fingi que não percebia nada de catalão e falava um espanhol misturado com o inglês. Eles pensavam que eu era americano e tudo. E comecei na brincadeira durante umas semanas, a brincadeira, fomos ganhando aquela amizade, mas eles depois eles a falar um bocado de catalão, até que um dia eu disse olha, quero aprender catalão para saber o que eles estão a dizer. E fui aprendendo durante aquelas semanitas e tal. Até que um dia eles estão lá na conversa e eu respondi também em catalão. Fez-se um silêncio total no treino. Ninguém disse mais nada em catalão. Começaram a falar em castelhano, eu a falar um castelhano correto já. Pois. E aí começaram a ver que eu não era americano, que nem era espanhol, e lá contei a minha história de ser português e a experiência de onde eu tinha passado como treinador. E fizemos uma equipa que deixou de ser tipo, já não olhavam para eles como o sub-21B, já olhavam para eles como uma garantia para a equipa principal. Tanto é que levavam já alguns jogadores para a equipa A, para a equipa sub-25 até, para os séniores, os jogadores, e diziam-me, tipo, amanhã tem jogo, e diziam-te hoje, olha, vamos levar este jogador. E como é que eu faço amanhã? Sem este jogador, eu tenho tudo preparado. E começamos a revalorizar estes jogadores. E então, não íamos ganhar nada também, segundo os entendidos. E nesse primeiro ano conseguimos ficar em terceiros no campeonato de 20. No ano a seguir conseguimos ficar em segundo e perdemos a final da Taça Catalunha por 2 pontos. No terceiro ano ficámos em terceiro a uma vitória do primeiro, mas ganhámos a Taça Catalunha por quase 20 pontos, sem gente esse dinheiro. E foi uma equipa de jogadores que começaram a correr mais, a saltar mais, a divertirem-se em campo, a fazerem afundanços, rapazes que até tinham 16, 17 anos, faziam afundanços de costas e tudo. Claro, o plantel sénior começou a seguir os jogadores, começou a estar interessado na maior parte deles. E quando acabou a temporada, ganhámos a Taça Catalunha feita, na altura era feita em 8 jogos, 8 jornadas. E nós ganhámos as 8 jornadas, em todos os campos. Fomos ganhar todos os campos. Até me lembro de um resultado que foi 45-93 fora. E eu só lhes pedi a eles, vamos chegar aos 100, vamos chegar... Era a minha forma de os motivar, porque quando já tínhamos 20, 30 pontos de vantagem, eles já começavam a desmotivar um bocadinho. Pois. Então, eu não gosto que eles estejam desmotivados. Eu assim, se chegarem aos 100, eu pago o almoço. Se não chegarem, pagai vocês. Não chegaram, mas fizeram um esforço para chegar. Só não conseguiram chegar, concretizar, mas tiveram para ti. E eu cheguei a tremer pelo meu bolso. Eu ficou-se pelos 93 ou 95. Quantos jogadores tinha o plantel? Assim que fossem a jogo? Tínhamos 12, só podiam ir 10 só a jogo. Podem ir 10. Esse é outro problema, é que tu tens 12 jogadores, só podem ir 10, tens que fazer de forma a que ninguém fique chateado. Claro. Então todas as semanas tinhas que fazer um trabalho quase psicológico com eles. Todos fazemos parte deste grupo, não podemos jogar todos, eles sabem disso, eu também sei. Vamos tentar fazer isto de forma que para a semana um vai ficar fora, da outra semana. Claro. Felizmente sempre havia um que tinha um casamento, outro que tinha um almoço de família, e aí aproveita-se, pronto, este já não pode correr, já é menos uma dor de cabeça e tal. Mas era um plantel de 12. E depois era uma coisa, lá cada pai estava a pagar, salvo erro, 300 euros para ter os filhos a treinar basquete. E aqui em Caminha cada pai estava a pagar 5 euros. Pois. Uma diferença bem grande. Pois. E depois tem aquela particularidade de que eu estava a treinar escolinhas, sub-21 feminino, sub-21 masculino, e era adjunto do sub-25 masculino. E então contava como se fosse 4 treinadores, pagavam 4 vezes. Muito bom. É também outro incentivo para os treinadores. Claro.
Tu eras um treinador de ter um 5 base, um 5 inicial base, ou rodavas conforme a forma de cada um, não costumavas rodar muito? Como é que tu gerias o teu 5? Não, eu naquele clube, pelo menos naquele clube, eu tinha um 5 base. Havia 5 jogadores que me davam todas as garantias, seja em que jogo fosse. Porque no basquete, a esta idade, quando não são profissionais, as características são quase idênticas, não vai mudar muito. Por exemplo, jogares contra o primeiro classificado ou jogares contra o último, podes quase manter o mesmo 5 porque não há assim grandes diferenças ou porque um clube é mais baixito, outro é mais alto. Eu tinha um 5 base, havia desses 5 base 3, 4 jogadores que me davam garantias a 100% e eu sabia que podia contar com eles, mas também sabia que havia jogos em que um ou outro podia ficar no banco. Uma coisa é certa, todos eles tinham que jogar para ganhar. Aquele que entrasse naquela de eu estou sempre no banco, pronto, estás sempre no banco, para a semana vais ficar outra vez no banco. Pois. Eu não Claro. quero que tu vejas que eu estou sempre no banco. Não, se trabalhares bem nos treinos e se me des garantias, vais jogar. E o basquete começa sempre a rodar. Claro. E depois há aquelas contingências das faltas pessoais, aquelas contingências de uma lesão, ou que o rival joga com uma equipa mais alta, todas essas coisas. Mas eu tinha o 5 base e todos eles sabiam e ninguém se chateava com isso. Deram muita liberdade os próprios jogadores, deram muita liberdade a mim. Nunca discutiram comigo qualquer decisão que eu tomasse, nunca. A escolha de capitão, normalmente, os grupinhos reúnem-se e escolhem o capitão. Fui eu que escolhi o capitão, não foram eles. Eu é que escolhi. Muito bom. Eu é que escolhi quem é que eu queria que fosse a minha voz dentro do campo. Tinha o apoio dos pais. Os pais iam a todos os jogos, acompanhavam-nos a todos os jogos. Tanto é que, tanto o sub-21 feminino como o sub-21 masculino, quando eu deixei a equipa, os pais ficaram chateados com a direção do clube, porque não queriam nem as raparigas, nem os rapazes queriam que eu deixasse o clube. E foi engraçado porque os pais depois é que vieram falar comigo, zangados comigo, por eu ter deixado o clube. Claro. Mas somos todos amigos da mesma, mas pronto, há prioridades e quando não se pode, não se pode. Claro. Tu, no meio disto tudo, achas mais satisfatório jogar ou treinar? Eu preferia jogar porque aquela paixão de estar em campo, Claro. aquele nervinho, aquele receio sempre antes do jogo, como é que será este rival, como é que a gente não conhece o rival, ouvimos falar que eles são bons, e entras em campo assim um bocado assustado e tal, mas depois do primeiro contacto com a bola, o primeiro lançamento falhado, o primeiro acertado, assim, já começas a ver quem é o teu rival, este é que vai te marcar homem a homem, já o começas a conhecer melhor, já quase brincas com ele e já não te preocupa se tu vai atrapalhar ou se não vai atrapalhar, porque vais naquela mentalidade que tu vais ganhar. E então porquê que eu prefiro ser o jogador do que o treinador? Porque eu em campo eu podia decidir ganhar um jogo ou não. Eu tinha a possibilidade de fazer um lançamento que vai ganhar o jogo. Como treinador tu fazes uma jogada para ganhar o jogo, mas nem sempre a jogada sai bem, claro. Ou porque o outro treinador mudou o sistema, ou porque os próprios jogadores da outra equipa não entenderam o que o treinador deles disse e puseram-se numa posição diferente, e aí ficas desarmado. Estás a pensar, vamos fazer esta jogada, mas basta um único jogador se posicionar mal na hora de passar, na hora de receber, ou não tiver aquela capacidade de pensar que ele como jogador também tem que ser treinador. Claro. É o que eu dizia aos meus jogadores, vocês também são treinadores, todos vocês são treinadores, e se a jogada que eu elaborei não vai sair, vocês têm que ter a capacidade de resolver vocês aí dentro. Tem que eu de fora não posso, eu de fora tenho que estar o mais quieto possível para não estragar o vosso jogo, para não levar uma técnica, para não ser ameaçado pelo árbitro, para vocês também não estarem intimidados, e é mais fácil viver dentro do campo como jogador do que fora como treinador. Para mim, tanto no futebol como no basquete, tive experiência como jogador e treinador, e dentro do campo é sempre mais fácil. Também treinaste futebol? O futebol, eu era diretor do clube. Eram os júniores do caminho, eu era diretor.
E então houve lá uma polémica, a equipa não estava a ganhar jogos e o treinador, não sei qual foi o motivo, não sei se era pelas derrotas ou se foi porque tinha outras obrigações, não podia continuar. E então, naquele espaço de procurar treinadores, propuseram a mim ficar à frente da equipa como diretor, fazer de treinador durante os jogos. E então, eu, na altura, tinha, claro, a polícia e tudo isso, não tinha tempo para estar 100% dedicado. Mas, no entanto, aceitei. Só que tive o azar de logo o primeiro jogo foi contra a equipa aqui em primeiro lugar no campeonato. Ou em segundo, agora não me recordo. E uma equipa que estava a dar goleadas a todo mundo, era o Ponta Barca na altura. Goleadas e pronto, tivemos o jogo em casa, pus a equipa que eu achei que devia jogar, posicionei-os em campo como eu queria que eles se posicionassem e, resumindo, ganhámos 5-1. Oh! Então foi um sucesso. 5-1, fui continuando, os resultados foram aparecendo, uns melhores, outros piores, mas foram aparecendo os resultados, a equipa começou a jogar já melhor e tal. Mas como eu tinha a ocupação profissional e tinha o futebol, puseram um adjunto comigo. O adjunto começou a imiscuir-se em terrenos que eu acho que não é de um adjunto. Começou a dar mais vozes do que eu. E eu cheguei a uma altura que disse, olha, dois a mandar não pode ser. Ficas tu e eu para me embora. E decidi ir embora e deixei que ele assumisse o papel. Infelizmente não correu tão bem como se esperava, mas pronto, mas pelo menos teve a possibilidade de mostrar o que percebia de futebol e continuou. Achas que é mais fácil treinar 11 jogadores no futebol ou 5 jogadores no basquete? Eu acho que é mais fácil treinar futebol. O basquete é super complicado de treinar, é muito complicado, porque é um espaço mais reduzido, é um espaço onde tens mais limitações. Por exemplo, ok, no futebol não se pode dar com a mão, pronto. Mas no futebol, por exemplo, não se pode dar com a mão, mas o lançamento lateral é feito com a mão. Exato. E no basquete não se pode dar com o pé, e o lançamento lateral não se faz com o pé, é tudo com a mão no basquete. Portanto, os mais limitados é só mão e mais nada. E depois, espaços reduzidos. No futebol, vês um estilo do jogo do Barcelona, passe, mais passe, e estás a ver quase 2 minutos, passe, e às vezes dá gol. No basquete, tens 24 segundos. Exato, é super rápido. Espaço mais curto, menos jogadores, menos espaço para te movimentares e menos tempo para atacar. E tu tens que ensinar os teus jogadores a atacar em 24 segundos. Claro. Sem esquecer que 8 segundos quase perto de atravessar metade do campo. Claro. Ou seja, tens 16 segundos para fazer uma jogada. 16 segundos, quando estás dentro do campo, 16 segundos parece tempo suficiente. Mas se a defesa apertar, 16 segundos passam depressa. Claro. Olha, esclarece-me uma dúvida, porque eu às vezes quando falava com os meus amigos sobre futebol, basquete, eu sempre disse que, a meu ver, um jogo de basquete é bem mais cansativo que um jogo de futebol, apesar do campo ser mais pequeno. E os meus amigos diziam sempre, achas, mas no futebol corres mais. Mas no futebol tens momentos em que a bola está do outro lado do campo e tu estás mais pausado. No basquete estás sempre, corres para atacar, corres para defender, corres para atacar. Eu acho que é mais cansativo. Tens a mesma opinião? Temos um exemplo. Na NBA, as marcações praticamente são individuais. Basta um jogador estar bastante distanciado do outro para ser apitada uma violação. Resumindo, obriga-te a estar sempre pendente do outro jogador. Claro. São espaços mais reduzidos. Se tu fores a descansar no basquete, 10 metros quase de onde está a bola, a jogada flui muito rápido para aquele lado, não tens tempo para descansar. Tanto é que tu vês um jogador de futebol, mesmo que seja 90 minutos em campo, e quando começas a ver o rosto dele a ficar suado, o jogo já está quase no minuto 70. Exato. Mas no basquete, aos 10 minutos já vês o jogador a escorrer a água, parece que saiu da piscina agora. Exato. É mais intenso. E depois
esquecem-se de outra coisa. Por exemplo, o basquete é um jogo de contacto e às vezes a bola está deste lado, mas o jogador daquele lado está a empurrar o outro, ou está a ser agarrado. Isso é desgaste físico que estão a fazer. Claro. E depois não é uma corrida só em linha reta. É passes, é zigue-zagues, é voltar para trás porque perdeste a bola rápido, voltar para trás. Não tens 4 defesas atrás como no futebol à espera que venha o contra-ataque. Não. Claro. No basquete fomos para a frente, perdeste a bola, às tantas tens a meio campo. Mas temos que recuar todos. E se é um espaço mais reduzido, por algum motivo é que o basquete só tem 40 ou 48 minutos na NBA, não tem 90 como tem o futebol. Claro. Às tantas porque é mais cansativo, é mais intenso, é menos tempo de descanso, apesar de haver as substituições e tudo, não é substituições que é 2 minutos fora, descansaste muito em 2 minutos, descansaste, mas por exemplo o corpo também começou a arrefecer um bocadinho. Quando entras já é mais uma dose de esforço acrescida. Isto é como eu vejo o basquete, e eu falo assim como treinador, porque como jogador não me lembro de ter estado mais de 2 minutos no banco. Estava quase sempre os 40 minutos em campo. Se tivesse 2 minutos era quase um milagre. Eu cada vez que penso nisto, eu acho um bocado irónico. Por exemplo, as equipas de futebol, particularmente em Portugal, quando têm que jogar um jogo para as competições europeias, que é numa quinta-feira, e têm que jogar no sábado, os treinadores queixam-se que é muita carga, o cansaço dos jogos. E eu lembro-me aqui há uns anos, na NBA, de ver um treinador a queixar-se porque eles passaram a fase de playoffs, acho que foi com 4 vitórias seguidas, e tinham que esperar uma semana e estavam-se a queixar de estar muito tempo parados. Quando o jogo, na verdade, é mais cansativo. Acho que é um bocado irónico. Eu acho que as queixas do futebol são queixas de... Porque alguém se quer queixar e precisa de queixar e precisa fazer barulho. Exato. Então, vamos ver. Vou-te dar um exemplo muito recente. O Benfica esteve em primeiro lugar no futebol durante quase toda a primeira volta, ou toda a primeira volta. E quando começou a cair e passou para o segundo lugar, o que é que o treinador do Benfica diz? Um treinador, está bem que veio da equipa B, mas é um treinador que tem experiência na Inglaterra. Ele sempre disse que na Inglaterra jogavam 2, 3 jogos e não havia problema nenhum. E aqui, quando começou a perder, ele próprio dizia: já estamos a desejar que daqui a 3 dias haja outro jogo e tal. Aqueles treinadores que se queixam de jogar 2 vezes por semana é uma queixa sem fundamento. Porque quem vai participar das competições europeias sabe que tem 2 jogos durante a semana e não se pode queixar disso. E se os jogadores querem de 3 em 3 dias porque estão sempre em movimento e estão já à espera do jogo, é o mais normal. O que o jogador quer não é treinar, é jogar. É jogar, claro. Porque treinar é bom e faz falta e faz parte, mas o que incentiva e motiva o jogador é o jogo. E tanto é que tu, como presidente de um clube qualquer, tu interessa-te um jogador não pelo que viste no treino, senão pelo que viste no jogo. No jogo, claro. Porque o presidente do City, por exemplo, o presidente do Manchester City, não quer, sei lá, o Rakitic porque viu o Rakitic a treinar. Não, quer o Rakitic porque o viu a jogar. Claro. Eu acho ridículo se criticar. Além do mais, a NBA são 82 jogos, salvo erro, 82 jogos que são feitos num recorde de semanas. E às vezes tens os Lakers a jogar agora e na próxima madrugada vão jogar outra vez a não sei quantos quilómetros de distância e vão. Pois é. Não se queixam. O que é que os treinadores fazem? Se o rival for no fundo da tabela, pronto, hoje o LeBron não viaja, ou o Anthony Davis não viaja e vai outro, não sei o quê. Mas tem que jogar com o plantel que tem e não se podem queixar dos jogos que há. É jogar e ponto final. Eles são pagos para jogar. Isso não tem que cumprir mais nada. É que não vejo lógica nenhuma. Eu, como treinador ou como jogador, se me dissessem, pá, esta semana temos 2 jogos, porreiro, já tenho a semana distraída. Trabalhar para este jogo e depois pensar no próximo quando para acabar. Eu penso assim. Tu achas que, e agora para fazer uma pergunta relacionada com a atualidade que estamos a viver, achas que o desporto está a fazer o suficiente pela comunidade nesta situação de emergência, de pandemia?
Ou achas que podiam fazer um bocadinho mais? É complicado porque há clubes que vivem situações precárias importantes. Por exemplo, vou começar só por falar na realidade do desporto em Portugal. Os desportos grandes em Portugal é o futebol e o basquete, ou mesmo o handball recentemente, com a participação no Campeonato da Europa, mas nem todos os clubes têm o poder aquisitivo que tem o Benfica, Porto e Sporting. Claro. E atenção, quando eu digo Benfica, Porto e Sporting, estou a exagerar, porque hoje em dia até se fala que só o Benfica é que tem poder aquisitivo, atendendo à circunstância que o Porto e o Sporting estão a viver, que não é saudável. No entanto, tanto o Porto como o Sporting também se ofereceram para ajudar nesta causa e têm fundos reservados para este tipo de situações, assim como o Benfica e isso, participaram com o que acharam que podiam ajudar. Não podemos pedir mais, porquê? Porque os clubes hoje em dia são empresas e também vivem do lucro. Não vivem aquela fortuna que a gente pensa que eles vivem. E às vezes a gente confunde o futebol com o Cristiano Ronaldo e o Messi. O futebol não é o Cristiano e o Messi. Há jogadores de Famalicão, há jogadores do Aves. O Aves tem 3 ou 6 meses de salários de atraso, talvez são 3 meses que não recebem. Agora vamos pedir a um jogador do Aves para participar, para ajudar no coronavírus. E ele nem tem para comer ao fim do mês. Pois. Jogadores que não recebem aquilo que a gente pensa que eles recebem, porque quando olhamos para o futebol só vemos números, vemos cifrões. Os jogadores ganham uma fortuna. Mas ganham uma fortuna, alguns deles, mas alguns deles, essa fortuna que têm, são negócios também que têm em que sai do bolso deles. Claro. E não podemos limitar, por exemplo, porque o Messi deu 1 milhão de euros, eu já li nas redes sociais um absurdo a dizer para o que ganha não deu quase nada. Eu até fiz um comentário assim, um bocado ridículo, foi há gente que ganha alguma coisa também e, por exemplo, vai aos supermercados, leva o papel higiênico todo e não contribuiu com o que vem atrás. Exato. Vamos lá ver as coisas como elas são. Eu acho que os clubes estão a fazer o que está dentro das possibilidades deles. Além do mais, nós não estávamos à espera que Benfica, Porto e Sporting ajudassem a combater o Covid. Quem disser que contava com isso, acho que está enganado. Claro. E ficou surpreendido que eles tivessem ajudado, só que depois de ajudar, acharam que eles ajudaram um pouco. Temos que nos queixar sempre de alguma coisa. Temos que nos queixar sempre. Claro, tem que arranjar alguma coisa para se falar. Claro. E é normal. Os clubes não ligam a isso. Os clubes nem têm conhecimento do que se diz. Eles fazem a vida deles e ponto final. Exato. Mas acho que os clubes estão a fazer o que devem. E repara, na Alemanha, que é uma liga que não tem nada a ver com a nossa, clubes como o Salzburgo, o Mönchengladbach e o Dortmund estão a passar situações críticas e os dois estão em postos de Champions. Um é segundo, Salzburgo, ou terceiro, e o outro está em quarto no campeonato, estão em postos de Champions. Pediram para os jogadores baixar o salário, os próprios jogadores ofereceram-se a baixar o salário. O Barcelona pediu isto aos jogadores, os jogadores não aceitaram a primeira oferta. Claro. Portanto, os clubes têm que saber lidar com essas situações e ajudam na medida possível. Agora, pedir a um clube em crise que ajude na situação, quando eles não têm nem para eles, é impossível. Não tem, nunca me Isso também vai do público em si. Olha, agora, em jeito de última pergunta, tu achas que no teu futuro ainda se vai encaixar voltar a treinar basquete ou futebol? Às vezes gostava que fosse assim, outras vezes sinto-me mais tranquilo ao ver outros colegas a treinar e a aprender um bocado com eles, porque para treinar é preciso ter muita paciência, é preciso estar sempre em evolução, uma pessoa não pode deixar de aprender, porque há gente que pensa que ser treinador de basquete é ter um grupinho de 5 amigos e vais para ali, eu como não posso jogar, sou um treinador, e não funciona assim. Claro. E quando se treina uma equipa, tem que saber que há treinadores que evoluíram com o passar dos anos, tiveram que se transformar com outros sistemas, tiveram que aprender
treinar basquete não é fácil. Explicar a um jogador uma jogada não é fácil. Porque tu, quando ensaias uma jogada, tens do outro lado uma equipa que te vai defender. E às vezes tu não sabes como é que a outra equipa vai reagir. E às tantas tu dizes, vamos atacar desta forma porque eles estão a jogar assim. E na cabeça deles, da outra equipa está, é melhor começarmos a apertar mais os tipos porque estão a jogar muito solto. E estraga-te o esquema todo. E para estar sempre atualizado, tens que ver muitos jogos, tens que acompanhar os sistemas novos que os outros treinadores estão a fazer. Tens tu que inventar um sistema, e não é fácil inventar, porque olhas para um espaço tão pequeno, uma área tão pequena, e tu pensas, o que é que eu posso inventar mais aqui neste espaço que já não se tenho a inventar? Claro. Porque no fundo, o basquete as pessoas pensam que é, olha, passei-te a bola, lança, desde que acerte, está resolvido o problema. E no fundo é, desde que tu marques no cesto, está resolvido o problema. Só que depois temos outro, é defender o nosso cesto. Claro. E a outra equipa também defende. Mas olha, agora que falaste em evoluir, ainda te vou fazer mais uma pergunta. Tu achas o nosso melhor treinador português, presumivelmente, e pelos números deve mesmo ter sido, José Mourinho, tu achas que ele parou no tempo e não evoluiu? Ainda aqui atrasado, comentei isso logo. Eu acho que o José Mourinho é um treinador desatualizado. Exato. Ele está-se a tentar, não sei, eu acho que ele está a tentar seguir o comboio, mas ao ritmo dele. E acho que Mourinho já não é aquele treinador de top, nem é aquele treinador tão respeitado como podia ser, mesmo quando ele era provocador. Exato. Quando era provocador até chegou a ser mais respeitado do que é agora. Porquê? Porque o Mourinho caiu numa nova realidade. É que o Mourinho já não é aquele treinador que pode escolher o clube que ele quer treinar. Não. Agora os clubes é que decidem se querem ou não um Mourinho. Claro. Porque o Mourinho caiu no Tottenham para quedas. Porque o Pochettino saiu lá. Porque que clube queria mais o Mourinho? Pois. Ninguém. Pois. Mourinho está limitado. Mourinho disse que nunca na vida ia treinar o Tottenham. Nunca. E olha, E hoje é treinador do Tottenham. E agora lá está. Ok. Porque às tantas, aí está, aquela altivez que ele tinha e tudo isso. E agora, respondendo ainda à tua pergunta anterior, que falhou meio um pormenor, eu fui convidado há coisa de um mês e pouco para me reunir com o diretor técnico da Associação de Basquete de Viana para formar outra vez um clube aqui em Caminha. Já lhe mandei um e-mail, ficou de entrarmos em contacto um com o outro para marcar uma reunião. No entanto, apareceu esta situação do Covid-19. Já nem sequer liguei porque não tem qualquer sentido a gente reunir agora. Primeiro, pela situação social que se vive, que não justifica reuniões, não é? Claro. E em segundo lugar, estar a tratar um projeto agora para algo que não tem data por causa desta situação, não vejo qualquer sentido. Mas o convite foi-me feito para treinar uma equipa aqui em Caminha, para voltar a ver basquete em Caminha, e a minha dúvida é se vou aceitar ou não. Porquê? Porque eu vivo numa zona onde as coisas começam e não acabam. E eu venho de uma realidade diferente, que era a Barcelona, em que quando chegaste já se tinha começado e quando vieste embora aquilo ainda continuava. Vai continuar. Claro. Mas acho que devias sinceramente pensar nisso. Pensar bem, porque eu acho que Caminha ia agradecer. Acho que sim, tens um bom historial de desporto no Caminha e de certeza que ias conseguir fazer um bom projeto. Tenho a certeza. Há muita gente que me apoia nessa iniciativa. Eu até se assumir esse objetivo, esse projeto, já tenho até adjunto e tudo, uma rapariga que foi jogadora daquele tempo que iniciámos aqui em Caminha, e é um projeto que, se for avante, quero que os pais participem com os filhos numa primeira fase. Em que sentido? Em que os pais apareçam para treinar com os filhos, todo misturado, para diversão e tal, Claro. e depois daí começar a separar grupinhos e que haja também a possibilidade de que os pais possam, uma vez por semana, ou se quiserem, também fazer um bocado de exercício, e que não perdem nada com isso. Sim, porque tu há bocado, no início desta nossa conversa, disseste que há mais vida para além do desporto, mas o desporto também faz parte da vida. O desporto também faz parte da vida e ajuda a melhores condições de vida, não é?
exercitar o corpo. Ora, nem mais. E o objetivo é mesmo esse. Não é ver o basquete só como o basquete ou qualquer modalidade como o que é, mas é também uma reunião familiar, amigos fazerem família entre amigos e fazer disto não um campo de batalha do que vamos fazer uma equipa triunfadora, porque para mim o triunfo é eles estarem unidos e divertirem-se. E a partir daí, se houver condições para melhor, As coisas aparecem. Melhor, claro. Eu já disse muitas vezes que eu gosto de me divertir, mas divirto-me mais quando ganho. Apesar de que também sempre disse e vou continuar a dizer que os bons jogadores não são só quando ganham, é também quando perdem. E muitas vezes é preciso saber ganhar. Porque às vezes falamos de perdeu e tem um mal perder. Não. Às vezes também é preciso saber ganhar. Claro. Não gozar com o rival só porque perdeu. Claro, exatamente. Olha, Luís, Eu não mudo a minha. foi muito bom ter-te aqui no Desconversas Diárias. Foi mesmo muito bom. Espero que voltes um dia mais tarde para falar sobre todas as outras experiências que tens, que são imensas. E também espero que um dia voltes para falar sobre como é que está a correr com o teu projeto na equipa do Caminha de basquete. Espero mesmo que sim. Se o projeto avançar, é você. Espero mesmo que sim. Mas se não avançar um projeto de basquete, algum outro projeto há de avançar de certeza absoluta e há de fazer alguma coisa. E se houver novidade, eu terei muito gosto em que possas ser tu dos primeiros a expandir a ideia e ver os frutos de onde começou. E para mim também foi um prazer, porque é a primeira experiência que tenho num, digamos, tete-a-tete de diálogo, de conversa, e assim também se faz desporto a conversar. Ora, muito bem. E como eu quero criar uma despedida que vou fazer sempre, vou acabar da mesma maneira que acabei o primeiro episódio das Conversas Diárias, que é agradecendo imenso e dizendo hasta la vista. Muito obrigado.